pessoal, eu sou a Carol do Videoverso e hoje eu vim fazer a resenha pra vocês de Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Bom, Ensaio sobre a Cegueira é um livro famosíssimo, um clássico do José Saramago, escritor português, inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E eu já vou dizer no início do vídeo que eu achei fantástico e já virou um dos meus livros favoritos da vida. Bom, o Ensaio sobre a Cegueira é sobre uma sociedade, tá acontecendo a vida normal das pessoas, até que um dia, um homem, no meio do cruzamento, ele tá dirigindo o carro, fica cego, absolutamente do nada. Ele para de enxergar. E é uma cegueira diferente, é uma cegueira branca. E tudo bem, ele é levado pra casa, só que essa cegueira começa a se alastrar, como se fosse uma doença contagiosa. E a gente vai ver nesse livro como essa sociedade vai lidar com isso, como o governo vai lidar com isso. No início, enquanto são poucas pessoas que estão cegas, elas são mandadas para um antigo manicômio para não espalharem a doença, porque acredita-se que seja algum tipo de vírus, algum tipo de doença contagiosa. Então elas são mandadas para lá e a gente começa a ver como que vai ser essa nova sociedade dentro desse manicômio, que é onde estão os nossos personagens principais. O médico, que é um oftalmologista, a mulher do médico, a rapariga dos óculos escuros, a criança, que é um menino, o senhor do tapa-olho, o primeiro cego, a mulher do primeiro cego e o ladrão do carro. Eles são chamados assim, nenhum é chamado por nome. Eu acho isso uma técnica muito interessante do Saramago, que ele não personaliza essas personagens, ele deixa de uma forma genérica, só pelas características principais. Isso é interessantíssimo. As críticas que tem no livro também não tem nem o que dizer, né? Críticas ao governo, ao descaso que o governo dá pra essa doença. É muito legal, é muito interessante ver isso, ver essa dinâmica de como o governo tenta solucionar o problema e quando vê que o problema não é mais solucionável, como eles largam mão, como eles deixam os doentes à própria sorte. Isso é muito triste e o Saramago tem uma descrição muito forte. Ele usa palavras muito fortes e você realmente se sente lá, você se sente naquele caos, você sente aquela angústia, aquele desespero. Além do que o jeito de escrever do Saramago também é muito diferente. Ele usa muito poucos pontos finais, ele não usa ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, ele não diz dentro de um diálogo, ele não separa por travessões ou por aspas, e ele não diz quem é que tá falando. Então, essa forma dele de escrever é muito interessante, porque você tem que prestar bastante atenção pra ver quem é que tá perguntando tal coisa, se é realmente uma pergunta. E os parágrafos dele são muito longos. Por exemplo, aqui é uma página quase inteira de parágrafo. Tem partes do livro que são 2, 3 páginas de um mesmo parágrafo. Aqui, por exemplo, uma página inteira de parágrafo. É muito interessante, ele usa muito poucos pontos finais. A linguagem que ele usa é muito interessante. O jeito de escrita dele é muito cativante. No início, você começa meio com o pé atrás, porque é um jeito totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? E você fica com medo de se perder. Mas depois que você começa a acostumar, flui completamente bem, é uma escrita rápida, ele vai direto ao ponto, ele não enrola, e ele faz umas reflexões sobre a vida e a humanidade em geral no livro que são interessantíssimas. Outra coisa que é muito interessante é que a mulher do médico, no início pelo menos, ela não cega. Ela vai pro manicômio junto com ele, ela vai ficar internada com ele porque ela quer ajudá-lo, mas ela não cega, então ela é a única pessoa ali que enxerga. E ela fica nessa dualidade de contar que enxerga e poder ajudar mais gente, ou se ela contar que enxerga, essas pessoas vão se aproveitar dela. Então ela fica pensando, eu conto ou não conto? E você começa a ver também como começam a surgir gangues nessa micro-sociedade, nesse microcosmo que acontece dentro desse manicômio. É muito interessante observar esse surgimento de gangues e o comportamento de como sempre vai ter um líder, de que tem sempre gente querendo tirar vantagem de uma situação assim. É muito, muito legal essa dinâmica. Tá na minha lista dos 10 para ler em 2017, então já completei um. Atualmente eu tô lendo 1984, de George Orwell, que também está na lista, então já vou completar o segundo. Esse livro é sensacional, é muito bom, a escrita é fascinante. O Saramago é inteligentíssimo, é um dos meus livros favoritos da vida, com certeza. O Saramago é um dos meus escritores favoritos da vida, com certeza. Eu já quero ler todos os livros dele. E, lógico, quem sou eu pra dizer isso, mas com certeza mereceu o Nobel. É um dos melhores livros que eu já li na vida, talvez o melhor. É muito, muito, muito bom, não tem nem o que dizer. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem um joinha que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos para receber todas as novidades e ativem o sininho também do lado do botão de se inscrever, que vocês vão sempre receber notificações de quando eu postar vídeos novos. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês já leram ou querem ler o livro, ou o que vocês acham do filme também, que também tem um filme. Compartilhe esse vídeo com os amigos e até a próxima. Tchau!